Salve, salve, alunos! Chegamos para a última aula de História Geral do terceiro ano. E daqui que vocês... Nós vamos encerrar por aqui nossas aulas de História Geral. Mas lá em novembro, dezembro, nós estamos retornando com História Regional, tá bom? Só que História Geral, História do Brasil, encerramos hoje nessa aula 55.1. São 57 aulas. Essa é a última aula. As 56 e as 57 é só o resumo para a avaliação. É claro que vamos deixar aqui nossas considerações, que vocês possam fazer uma ótima prova do Enem. Se concentrem bastante. Vocês ralaram para chegar até aqui. Esse tempo todo aí, a vida inteira estudando, e vocês estão encerrando agora a história. E na aula de hoje, a pegada é uma aula inédita também, os pensadores e sua relação com o Enem. Por que eu resolvi colocar essas aulas? É porque o Enem, ele acaba trazendo algum desses autores, algum desses pensadores. E é muito bom você conhecer essas pegadas, esses detalhes desses escritores, pensadores, etc. Tá bom? Na aula de hoje, joga no quadro, nós temos aí os pensadores e sua relação com o 35, com o Enem. Viu só? Com o Enem. Então, vamos ver para essa aula os principais filósofos e sua relação com o Enem. Os principais sociólogos e a sua relação com o Enem. Tudo que vocês verão aqui acaba caindo no Enem. Tudo. Dos pensadores mais antigos até os mais modernos. Vocês verão. Pensadores... Quando eu falo pensadores, são filósofos e sociólogos. Quer ver? Vamos começar então por René Descartes. René Descartes, um grande filósofo, é isso? Pensador do século... Nasceu no século XVI e morreu no século XVII. Nasceu em 1526 e faleceu em 1650. Tem uma grande contribuição. René Descartes, nossa... Veja aqui, é o chamado pai da filosofia moderna. Descartes, ele vai ser um filósofo e matemática francês. Ele nasceu no dia 31 de março de 1596 e vai falecer no dia 11 de fevereiro de 1650. Ele, pela sua participação, pelos seus escritos, pela sua atuação, será reconhecido como o pai da filosofia moderna. É isso mesmo. Uma de suas obras mais famosas é o Discurso do Método. Olha só, o Discurso do Método. René Descartes era conhecido por seu ceticismo. Tanto que foi o autor da frase cogito ergo sum, em latim. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se eu penso, então eu existo. René Descartes, ceticismo, o cara que é cético, o cara que duvidava de tudo. Não é ele que estava pensando debaixo de um pé de árvore, de uma maçã. A maçã cai na cabeça dele. Pai, isso traz ideias mirabolantes. Penso, então eu existo. Nas edições do Enem, o filósofo apareceu várias vezes. Em 2016, por exemplo, outra vez em 2014,
em 2013, em 2012. Então eu peguei do menor para o maior. 12, 13, 14 e 16. Na edição do Enem. Por isso que eu coloquei os pensadores e suas relações com o Enem. Então, cai sim questões desses filósofos. Por isso que na aula de história, na aula de filosofia, na aula de sociologia, é muito bom você prestar atenção. Que questões como essa vêm aí. Por isso, fique muito atento e revise as principais teorias do autor. Basicamente, essa nossa aula aqui é uma aula de estrutura do Enem, de orientação para o Enem. Os pensadores e suas relações, relação com o Enem. Aí eu trago o filósofo e a sua relação. Fechou? O primeiro, então, de todos foi o René Descartes. Descartes. Não se lê o R. Descartes. Não se lê o S, perdão. Descartes. Pai da filosofia moderna, principal obra, discurso sobre o método. Cogito ergo sum. Penso, logo existe. Então já esteve presente em várias edições, de 2013, 2012 até 2016. Vamos lá. Aristóteles. Aristóteles nasceu em 334 a.C. e morreu em 322 a.C. Ok? Outro pensador que costuma cair com bastante frequência no Enem é o filósofo Aristóteles. Ele apareceu 3 vezes seguidas entre os anos de 2012, 13 e 14. Sem contar as aparições entre outras edições da prova. Por isso que é recorrente estudar Aristóteles. Aristóteles ele nasceu na Macedônia, em 384 a.C. Ele foi discípulo de Platão e tornou-se tutor de Alexandre Magno. Ele faleceu em 322 a.C. Um dos pensadores mais importantes da filosofia, do filósofo, um dos pensamentos mais importantes do filósofo foi o conceito de metafísica. O que é isso, professor? Para ele, o filósofo Aristóteles, existem 2 mundos. O mundo sensível e o mundo metafísico. Onde você encontrará a origem de todas as coisas. O mundo metafísico. Louco, né? Filósofo, Aristóteles. Ok? Então o próximo agora é o Friedrich Nietzsche. Ei, esse cara é punk. Não é não? Tu não acha punk? Friedrich Nietzsche, ele nasce em 1844 e irá falecer em 1900, no final do século XIX. Friedrich Nietzsche, pensa no cara, foi um pensador que vem aparecendo frequentemente nos Enems da vida. Nos últimos anos, ele caiu tanto em 2016, em 2015. Dobradinha? Então, é preciso ficar de olho, né? Isso aí. O filósofo alemão, ele nasceu no dia 15 de outubro de 1854 e viveu até 25 de agosto de 1900. E é considerado como um dos principais nomes da filosofia, influenciando inclusive pensadores de várias gerações. Os escritos de Nietzsche, cara, você pira com a história dele. Nietzsche, ele faz grandes críticas ao pensamento clássico de Platão e de Sócrates, principalmente em relação ao mundo das ideias.
o intelectual alemão, defendeu que a verdade, como conceito, ela não existe. Ele é muito emblemático nas suas falas, nas suas frases. Olha o que ele diz aí. A verdade como conceito não existe. E ele explica o porquê que isso de fato não existe. Muito crítico. Crítico, por exemplo, quando se fala crítica, é o posicionamento dele contra Platão e Sócrates. E no mundo das ideias, ele procura, então, conceituar, dar nome aos gados, né? Quando ele fala que a verdade como conceito, ela não existe. Nietzsche, esse cara aqui, é um grande nome, muito, muito bem estudado. E tem pessoas que gostam do que ele escreveu, né? Aliás, tem pesquisador que tem ali o seu direcionamento com o seu objeto de pesquisa. O Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 e vai falecer em 27, também é um grande nome. Maquiavel foi um filósofo, historiador e político italiano. Durante o período conhecido como Renascimento, ele nasceu em Florença, no dia 3 de maio de 1469 e morreu no dia 21 de junho de 1527. Agora, por exemplo, dia 21 de junho é comemorado a lembrança da morte dele, né? Sua mais famosa obra chama-se O Príncipe. Ela foi escrita em 1513. Porém, sua publicação só aconteceu depois de sua morte, em 32. E muito tempo mais tarde, né? Maquiavel ele defendia que é melhor um governante ser temido do que amado por seu povo. Olha aí. No livro, Maquiavel, ele mostra como um príncipe deveria agir diante de seus subordinados. Quando ele fala o príncipe, ele fala o governante. Ou ele fala o político. Todo e qualquer político tem que ler a obra de Maquiavel. Sabiam disso? Nessa obra ele diz: se você for fazer um mal, faça bem feito. Não se arrependa. Não volte atrás. Se você for fazer o bem, faça aos poucos, para que o teu subordinado possa lhe entender que você é bondoso. Viu? Então, Maquiavel também tem caído bastante no Enem. Maquiavel, Nietzsche, né? Os outros que eu já falei anteriormente. Na sequência, eu tenho quem? Immanuel Kant. Immanuel Kant já é do século XVIII e século XIX. Nasceu em 1724 e faleceu em 1804. Immanuel Kant, assim como Maquiavel, ele também marcou presença nos anos mencionados anteriormente. Em 2012 e 2013. Ele acabou sendo mencionado nesses dois Enems. O filósofo alemão, ele nasceu no dia 23 de abril de 1724 e vai falecer no dia 2 de fevereiro de 1804.
Por isso que Kant era muito interessado em estudar temas como a epistemologia. A epistemologia é a essência, a história de tudo. Quando você fala, a epistemologia é a origem, como que se deu a epistemologia da história, por exemplo, a origem da história. Aí você volta lá nos primórdios. Ele também se interessou muito de pesquisar temas como a moral e os limites da razão. Vejam só aí. O que é moral para Immanuel Kant? O que vem a ser o limite da razão? Quais os seus conceitos? Uma de suas principais obras é chamada de Crítica à Razão Pura. Crítica à Razão Pura. O que vem a ser isso? Essa obra vai ser lançada em 1781. Para ele, para Kant, nós trazemos conceitos que não são originados apenas pelas nossas experiências. Ele faz um aprofundamento filosófico nesses conceitos. Quando ele estuda o tema epistemologia, razão e limite da razão e moral, ele vai se aprofundando. Ele busca conceituar, ele busca justificar. Isso dá essência até nos mecanismos sociais. O que a sociedade entende, o que alguns pensadores já revelaram a respeito disso. Immanuel Kant, então, ele fala que nós trazemos conceitos que não são originados, não são da essência da nossa experiência. Louco, né? Também acha. George Habermas. George Habermas nasceu em 1929. Provavelmente está vivo, alguma coisa assim, né? Porque não tem ali a data de falecimento. O que fala aqui? Está aqui. Filósofo e sociólogo alemão, Habermas foi membro da famosa Escola de Frankfurt e exerceu o cargo de assistente de outro filósofo muito importante, chamado Adorno. Habermas nasceu no dia 18 de junho de 1998 e completou 92 anos. É isso. Então, o que tudo indica, ele está vivo ainda. Então, se eu tenho aqui 2023 menos 1929, hoje ele está com 94 anos. Quase 100 anos, né? Esse filósofo e sociólogo. George Habermas. Uma de suas obras mais famosas se chama Teoria da Ação Comunicativa. Teoria da Ação Comunicativa. No Enem, o autor ele foi citado algumas vezes, como, por exemplo, uma questão de 2012, 2014 e uma mais recente, em 2017. Essa aula, aluno, é para vocês entenderem que eu preciso estudar os filósofos, os sociólogos, os historiadores, os pensadores. Eu preciso estudar história. Olha aí, caindo no Enem algumas questões. Se você não souber, dançou. Montesquieu, francês, nasceu em 1689 e vai falecer em 1755. O que foi Montesquieu? Charles de Montesquieu foi um escritor e filósofo francês muito importante da sua época.
Ele nasceu no dia 18 de janeiro de 1689 e viveu até 10 de fevereiro de 1755. Montesquieu se posicionava contra o absolutismo, onde o rei governa de forma autoritária, sozinho. Veja, Montesquieu também, ele fazia críticas em relação ao poder político do clero e um dos principais iluministas, Charles de Montesquieu. Nos últimos Enems, Montesquieu apareceu em 2 vezes no Enem, em 2012 e 2013. Mas pode ficar de olho que certamente ele voltará a ser cobrado nessa prova. Todos eles poderão ser cobrados nessa prova. O que eu quero dizer é que é necessário ter conhecimento relacionado a esses personagens. Grandes homens. David Hume nasceu em 1711 e faleceu em 1776. David Hume foi um historiador, filósofo e sociólogo britânico. Nasceu no dia 7 de maio de 1711 e viveu até 25 de agosto de 1776. Bastante famoso por seu ceticismo filosófico, ele acreditava que deveriam ser desconsideradas todas as hipóteses que não pudessem ser comprovadas. Por meio de quê? Das experiências. Olha a pegada de David Hume. Nas últimas edições do Enem, David apareceu 2 vezes. Uma em 2012 e a outra em 2015. Poderá aparecer na prova atual. Poderá. David Hume. Émile Durkheim. Émile Durkheim nasceu em 1858 e vai falecer em 1917. Considerado um dos pais da sociologia, Émile Durkheim foi um cientista político e sociólogo francês muito importante da sua época. Nasceu no dia 15 de abril de 1858 e faleceu no dia 15 de novembro de 1917. Considerado um dos pais da sociologia, Émile Durkheim foi um cientista político e sociólogo francês, muito importante da sua época. Nasceu, ok, parece que tá repetindo a mesma coisa, é. Ele usou sua infância positivista e os seus conhecimentos em direito e economia para interpretar a sociedade e fundou a Escola Sociológica Francesa. Viu? Depois eu tenho Thomas Hobbes, do século XVI e XVII. Olha o homem, nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Rapaz, eu acho que Thomas Hobbes vai morrer bastante velho, sabia? Vamos ver aqui, 1679 menos 1588. Thomas Hobbes vai morrer com 91 anos, cara. Talvez um dos pensadores mais idade terá. É o Thomas, 91 anos. Foi um filósofo e matemático britânico que nasceu no dia 5 de abril de 1588 e viveu no dia 4 de dezembro de 1679. Cara, 91 anos é muito tempo que ele irá viver. Bom, até agora eu não conheço, eu vou pesquisar. Até agora eu não conheço um outro pesquisador, filósofo, sociólogo, que vai viver mais do que o Thomas Hobbes. De acordo com ele,
ele, Thomas Hobbes, os homens possuem uma necessidade de se livrar do seu estado natural para se perceber como indivíduos sociais. Entre seus principais livros, podemos citar Leviatã, que foi publicado em 1651, do Cidadão, de 1642, e uma outra obra, Elementos da Lei Natural de Política, de 1650. Tá? Outro, Sérgio Buarque de Holanda, historiador, nasceu em 1902 e vai falecer em 1982. Portanto, 80 anos, né? 80 anos. Sérgio Buarque de Holanda, sociólogo brasileiro. Nem só de pensadores estrangeiros a prova de ciências humanas do Enem é realizada. Veja isso, aluno. Nem só de pensadores estrangeiros a prova de ciência humana do Enem é realizada, é feita. O sociólogo brasileiro Sérgio de Holanda, ou Sérgio Buarque de Holanda, pai do cantor Chico Buarque, também apareceu no exame em 2015. Olha que legal. O pensador nasceu no dia 11 de julho de 1902 e faleceu no dia 24 de abril de 1982. Durante sua vida, desenvolveu a teoria do homem cordial, na qual resume algumas características da sociedade brasileira. Eu, particularmente, professor Luizmar, eu uso o Sérgio Buarque de Holanda. Eu pesquiso o Sérgio Buarque, eu cito o Sérgio Buarque de Holanda nos meus livros, nos meus artigos. Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior e tantos outros que acabam se destacando. Max Weber, ele não é irmão de Karl Marx, tá? Max Weber é um outro pensador que nós vamos passar a estudar agora. Veja só, Max Weber, ele nasce em 1864 e vai falecer em 1920. Vamos saber quantos anos ele vai falecer? Max Weber? Não vai ser muito não. 1920 menos 1864, ele irá morrer com 56 anos. Novo, guri. Vamos ver quem é ele? Max Weber foi um sociólogo alemão que nasceu no dia 21 de abril de 1864 e viveu até o dia 14 de junho de 1920. Ele usou conhecimentos da área de direito, da filosofia, da história e da sociologia. Então, olha só, Max Weber, ele bebe nessa fonte do direito, da filosofia, da história e da sociologia. Tudo isso para compreender melhor, para estudar a sociedade. É incrível, né? Então, após a Primeira Guerra Mundial, Weber, ele foi conselheiro do Tratado de Versalhes e um dos responsáveis por elaborar a Constituição na República de Weimar. Acha que é Weimar, tá? República de Weimar. Isso aqui é um A. Weimar, que os caras colocam, né? Próximo. Theodor Adorno. Ele nasceu em 1903 e vai falecer em 1969. Já tinha ouvido falar, aluno? Não? Então vamos lá. Adorno foi um dos filósofos alemães, integrante da escola de Frankfurt, uma escola com grandes nomes
de alta patente da Alemanha. Ele desenvolveu seus pensamentos com base nos conceitos filosóficos e sociológicos. Nascido no dia 11 de setembro de 1903, foi um grande questionador que viveu até no dia 11 de agosto de 1969. Adorno escreveu livros como Filosofia Estética e Filosofia da Música Moderna. Aí você vai ter especialidade para várias áreas. No caso do Adorno, também. Aí, filósofo alemão. E aí, a grande maioria são alemães, né? Franceses, ingleses. E se você pesquisar, vai descobrindo pensadores, né? Até que enfim, professor, apareceu uma mulher. Até então só era homens. Pois é, aluno. Pois é. Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir é francesa, tá? Simone de Beauvoir. Nossa! Essa mulher vai morrer com 82 anos. Nasceu em 1908 e vai falecer em 1986. Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e ativista política que nasceu no dia 9 de janeiro de 1908 e viveu até o dia 14 de abril de 1986. Em 2015, ela apareceu no Enem. Levantou a discussão sobre a permanência da violência contra a mulher no Brasil. Uma das questões da prova de ciências humanas foi baseada em um texto dessa intelectual, Simone de Beauvoir. Nesse texto, encontramos a famosa frase da filósofa: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Por ela, podemos perceber que houve uma diferenciação entre o âmbito da natureza e o âmbito cultural. Olha aí, Simone de Beauvoir chama a atenção para o fato de que a mulher não é uma criatura determinada biologicamente, mas sim culturalmente e socialmente. Ok? Para isso, infelizmente, eu sei que vocês estavam gostando. Era muita gente mesmo. Eu fiz questão de trazer para vocês os filósofos, sociólogos, pensadores que mais foram citados durante a prova do Enem. Para vocês ficarem espertos, porque ela vai vir com tudo. Então, desde já, desejo aí sucesso para todos vocês que forem fazer a prova do Enem. Mas fica aí que daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tchau, tchau.